Fala aí, torcedor do nosso canal RL Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para a gente falar da grande vitória do Palmeiras, 3-0 sobre o Santos. Flaco Lopes fez 2, Andréas Pereira também deixou dele e o Palmeiras encaminha aí a classificação para a semifinal da competição. Lá na Vila Belmiro pode perder até por 2 gols de diferença. E o resultado ficou barato, hein? Porque poderia ter sido bem mais. O Palmeiras perdeu muitas chances de gols, mas ainda assim um 3-0 aí com autoridade no Clássico Paulista. Vamos trazer aí o Calçadio, o Vitor Bini, o William Tavares, Jean Oddi. Vamos compartilhar aqui no nosso canal o que eles falaram para a gente reagir, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro você encontra aqui no nosso canal RL Futebol. Vamos aí para o vídeo, fica até o final do vídeo. No final do vídeo eu trago notícias atualizadas do futebol. Mundial, e ele destrava o jogo com casquinha em lançamento longo, com gol de cabeça, com lance fora da área, com gol que ele entra na área, com tabela, ele faz muitas coisas, né? Tinha uma pergunta aqui no chat, desculpe que eu não lembro de que, o Flaco é 10 ou é 9? Ele faz um pouco de tudo. Ele não é um meia, ele é um segundo atacante, mas ele faz um pouco de tudo. Ele joga atrás do atacante, ele pode jogar um pouco mais pelo lado, se aproximando do atacante. E ele é muito inteligente, além de ser um jogador de bastante técnica. Do momento em que ele destrava o jogo em diante, a partida vai ficando cada vez mais fácil para o Palmeiras. O Santos tenta sair um pouco mais. Eu acho que tem um erro de escalação do Cuca. Já que a ideia inicial era jogar fechado, marcando e contra-atacando, era o Rony por dentro, mesmo que não seja mais o jogador do passado, como ele já jogou com o Abel, quando o Palmeiras também era um time de marcação e contra-ataque, basicamente, e ele não fez isso, né? E aí o jogo foi ficando cada vez mais fácil, e eu concordo, se o Palmeiras tivesse um pouco mais de capricho na finalização, tinha feito 6, 7 gols, não ia mudar absolutamente nada. Se o Abel for ultra, mega, super, hiper, sei lá mais o que, precavido, ele coloca uns 6 titulares para jogar na Vila Belmiro e pronto. Acho que é o que vai ser. E ainda chega no Se segundo fosse tempo, 6-0, ele podia colocar o time inteiro. Talvez possa ser 7-8 primeiro tempo. Aí tu roda bem no intervalo. no segundo tempo É só tira, pra mexe. tirar Exatamente. qualquer risco mínimo. Exatamente. O Calçado, para passar para você aí, é impressionante, né? 44 jogos, 32 participações em gols, hein? Ele... Tá voando, cara. Boa noite. Impressionante. Boa Ele noite. demorou um pouco no Brasil, né, para se adaptar. Eu acho que isso é normal. E é bom você lembrar, Calçade, porque muita gente queria que ele fosse vendido. O Palmeiras teve uma quando o paciência. River ofereceu uma grana para levar, leva esse grosso. A gente ouviu muito Tanto isso. que o Palmeiras tinha Flaco e Merentiel. E o Merentiel foi. Eduardo de Menezes. Falou Merentiel, ok. Merentiel se desculpou ao vivo na entrevista. O Merentiel foi pro Boca, né? E o Palmeiras liberou. O Flaco, o Palmeiras segurou. E aí precisou de mais tempo do que outros jogadores. Eu acho isso muito normal no futebol. É que a gente não quer o cara cheio. Você pode falar, pô, mas o cara saiu da Argentina e veio pro Brasil. Aí se ele vai pra Inglaterra, então, cara, não dá pra entrar na cabeça dos jogadores. Tem gente que não tá nem aí, onde tá jogando, para outros faz diferença. E você percebe que jogadores, quando se adaptam melhor à cidade, aos companheiros, eles perdem uma timidez, entra num ritmo também que talvez ele não tivesse para jogar. Porque com o Abel, todos jogam, todos correm. Não tem... Esse corre menos, esse corre mais. Você vai correr menos, você vai correr pro fulano. Sabe, você não encontra isso no time. É isso que torna o time consistente quando os momentos não são bons. Exatamente. E é da onde ele busca vitórias para se recuperar de fases ruins, que ele tem também. Então, isso nenhum time no Brasil, assim, você olhando assim, agora você olha para ele e fala assim, tem 11 caras com as mesmas tarefas, assim, coesas. Todo time tem, olha, esse aqui fica, esse aqui não faz. E o Palmeiras tem uma ideia de jogo que eu gosto, acho super legal, né? Mas aí você tem que trazer os caras certos, né? Você não vai trazer aquele que fica encostadão e vai, num lampejo, resolver. E o Flaco tem feito isso, super adaptado. E ele destapou, sabe? Ele tirou a tampa da panela ali contra o Vasco e hoje. Porque o Palmeiras tem o Palmeiras tinha o Alan. Eram 3 zagueiros, mesmo se o Giai jogasse, seria um terceiro zagueiro. Mas eram 3, o Alan fazendo um vai e volta na beirada.
tem essa capacidade e isso o torna um jogador mais valioso, porque o time de fora, né, o inglês, o italiano, qualquer time, quando vê um cara que joga, ele é ofensivo e ele sem a bola, ele participa do jogo, fala, opa, me interessa, ele passa a valer mais. E o Palmeiras sabe disso e o jogador também. Só que ele tem que mudar o jogo. Ele não pode jogar com 3, não vai. Quem que ele vai adaptar a essa função? Não tem, volta com 4, linha de 4 normal. O Arias vem jogar mais pelo lado direito, o lado esquerdo hoje ficou mais pro Piquerez, em relação ao direito com menos jogo. Né? Porque o Maurício está por dentro e é um Palmeiras que, dentro dessas mudanças que eu falei, vai com 3 zagueiros, vai com 4, vai com ala, vai sem ala, tem 2 caras que são os pilares do jogo. Você tem o Andrés Pereira e o Marlon Freitas. Você vê, o Abel não modifica esse setor. Vai entrar um terceiro aqui, vai entrar... São os volantes organizam muito o time. E num jogo com mais dificuldade para organizar, o Palmeiras sente um pouquinho mais. Se eu sou adversário, eu tento barrar o Palmeiras a partir dos volantes. Né? Isso, claro, fica fácil? Não fica porque tem um quarteto ali na frente jogando curto. E tem várias armas. Tem a bola parada, tem o jogo aéreo, o lateral que passa e cruza. Hoje o Flaco fez gol. Então o Palmeiras, se fala vejo tanta gente falando mal do Palmeiras. Acho que o Palmeiras tem suas fases ruins, sim, mas o Palmeiras consegue se recuperar mais rápido. Agora, mudou a característica, né, Calçade? Acho que você falou bem, porque, tudo bem, até o Arias foi poupado contra o Vasco, mas o Arias em geral era o titular e o Alan também. E o Maurício aqui não vinha sendo titular, o que era até discutível pelo fato do Maurício ser um dos caras que tem jogado melhor aí depois da Copa do Mundo. Mas você tinha os 2 caras de beirada agudos, né? Os caras ali do 1 contra 1 forte, com habilidade, com velocidade e tal. E na hora que você coloca o Maurício nessa vaga, porque é o que aconteceu, né? Como o Calçade falou, o Piquerez passou a ser o cara ali aberto pelo lado esquerdo, mas o Maurício entrou no time, porque ele entrou no time, não foi o Arias. O Arias já vinha sendo titular, ele foi poupado contra o Vasco, mas ia voltar ao time de qualquer maneira. Entra o Maurício. E o Maurício é mais um meia. O Maurício é um meia ofensivo, é um cara que às vezes joga ali mais próximo do Flaco, às vezes até à frente do Flaco, mas ele é um meia. E acho que até isso é bom para o Palmeiras, porque estava faltando também essa criação ali pelo meio. E eu acho que você ter o Maurício de alguma maneira ajuda. O que não tem ajudado é a fase do Vitor Roque. O Vitor Roque está muito mal. E assim, a gente sabe que ele ficou um tempão machucado, ele ficou um tempão sem jogar. A gente sabe da qualidade dele e acho que o Abel, por conhecer a qualidade dele, está insistindo, porque ele sabe que em algum momento vai acontecer aquilo que aconteceu quando ele chegou, quando ele foi contratado. A gente lembra, né? Tinha um monte de gente já somando, olha aí, não faz gol, os minutos sem gol e tal. Aí aquela coisa de falar, cada gol dele custou 10 milhões de reais, aqueles papos todos. E no fim das contas, uma hora ele destravou. O problema é que você está num momento muito crucial da temporada e ele está perdendo gol o tempo todo. Então, não sei assim, o que vai acontecer para ele conseguir dar essa destravada e poder seguir como titular. Já tem um Abel aí, mas pode falar, a gente coloca já. E mais que perder o gol, é como você participa de criação. Porque eu acho que o jogo de hoje, assim como o jogo do Vasco, você puxa o Cerro na semana passada, depois a derrota para o Fluminense, depois o Cerro na semana anterior, depois foi o Inter, 0-0? 0-0. Ainda não é exatamente sobre criação. Acho que as histórias são quando se posta para criar, sabe, manejar, induzir para criar, ainda tem alguma coisa. É quando tem campo, induz o adversário a vir, ou por um gol que constrói com alguma individualidade, ou por uma falha de goleiro. Aí quando você atrai, aí você sai em velocidade. Acho que essa tem sido a marca das últimas semanas. Porque não dá para falar da marca atual do Abel, porque tudo muda muito rápido. Já teve um bom Palmeiras, o pedido para o Abel sair, agora o Palmeiras voltou a ficar bem. Só que ainda estou vendo muita construção em velocidade quando o adversário dá campo. Não exatamente uma construção com um bloco um pouco mais baixo, que também vê um pouco mais esse Vitor Roque. Funcionava bem assim, então, né? Mas ele não tem funcionado bem assim, e ele agora, como último homem, porque ele é o último homem, não é o Flaco, né? O Flaco, a gente já falou, ele é um 9,5, ele vem jogar como 10 o tempo todo, e por isso faz muito gol de fora da área também. Mas o Vitor Roque é, teoricamente, o cara mais perto do gol. E aí o cara mais perto do gol também não pode perder os gols que ele tem perdido. Vamos ouvir o Abel, vou deixar uma perguntinha aqui. Trazer agora aí, pessoal, algumas notícias do futebol brasileiro e internacional. Começando aí
Na parte que está em destaque, que é o Flamengo. O Flamengo decide liberar atacante de graça. A foto ali você vê, deve ser o Cebolinha, né? Deve ser o Cebolinha. O Flamengo tá liberando aí o Cebolinha. Não entrei na matéria para ler, acho que é time internacional. Vamos ver algumas outras matérias. Caio Jorge se desculpa por entrada no clássico. Assessoria tenta resolver treta. Teve uma entrada forte ontem do Caio Jorge. Dembélé é retirado de jogo contra o Lille após críticas de Luiz Henrique. Nacional tira onda com Neymar e anuncia alvo do Santos. Sem pagamentos, elenco da Ponte Preta suspende atividades, abandono. Rapaz, a coisa tá preta lá na Ponte Preta, hein? Tá braba a coisa lá na Ponte Preta. São Paulo convive com atraso nos direitos de imagem do elenco. Aí São Paulo também com direito de imagem atrasado. É. Igor Paixão acerta bases salariais com o clube inglês. Olha aí, ó, o Igor Paixão, ex-Coritiba, indo para Inglaterra. Real Madrid reclama de falta de critério em faltas contra Vini, no caso Vini Júnior, né? Chiquinho Soares é fogo, o Botafogo anunciou aí retorno do atacante. Então tá aí as principais notícias nesse momento. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.